Eu sou Melissa, como já foi falado, né? Vou aqui me audiodescrever como pedido. Eu sou uma pessoa de pele branca, devo estar aí levemente bronzeada, que andei tomando um solzinho aí recentemente. E olhos castanhos, cabelos castanhos, lisos, abaixo do ombro, de luzes assim, tem umas mechas louras aí. Estou vestindo uma camisa vermelha, vinho, algo do tipo, e por cima um blazer azul, tipo jeans, assim, uma cor tipo jeans, e uso um colar prata com um pingente de pimenta vermelho e brincos prata e vermelho. Então, é isso, né? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, dialogando nesse evento importante. Minha experiência em nível de pós-graduação, né? Vou focar aqui em nível de pós, porque é o tema da mesa, né? Mas é obviamente que eu me tornei pessoa com deficiência aos 15 anos, então eu vivi aí ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, graduação e pós-graduação, já na condição de pessoa cega. E aí, assim, eu estava ouvindo um pouco as falas que me antecederam, e eu vi também um pouco no dia de ontem do evento, né? E aí me faz refletir aqui alguns pontos no que diz respeito a essa questão da inclusão, sob o ponto de vista da educação, e focando aqui na questão da pós, né? Então, assim, minha experiência, seja educacional, seja profissional, seja acadêmica, me faz aqui elencar alguns itens de suma importância nesse processo, né, de inclusão de pessoas com deficiência. Então, assim, é de fundamental importância o papel dos professores, né, nesse processo todo, as metodologias, a forma com que o assunto é passado, toda a dinâmica de aula, né, é bem importante. Muito importante a articulação entre direção, coordenação e corpo docente, né? E isso também já ouvi aqui em todas as falas, a necessidade de identificar essas pessoas com deficiência, né, quando elas chegam nesses ambientes. Então, isso é muito, muito importante. Isso evita uma série de situações desagradáveis, né? Vou usar aqui um termo suave, e propicia, por outro lado, uma imensidão de satisfação dentro do ambiente sala de aula, que, digamos assim, seja o grande palco dessa questão aí do ensino, né? E, logicamente, a postura de nós, pessoas com deficiência aqui, alunos com deficiência, né? Então, assim, se eu pegar aqui alguns exemplos de minhas experiências, eu vivi aqui a experiência de 2 especializações, estrito sensu, né? E um mestrado. Uma das especializações foi na universidade particular. Numa universidade particular, né, toda essa minha trajetória aí de pós-graduação foi feita na cidade de Salvador. Eu sou baiana, hoje eu não moro mais em Salvador, já há 8 anos moro no sul do país, mas essas minhas experiências foram na cidade de Salvador. Então, a primeira experiência delas, numa universidade particular, eu recém-saída da graduação, né, veio de cursos de carga de leitura gigantesca, né, eu sou formada em sociologia, e cheguei na graduação de recursos humanos. Ela tem lá um nome muito bonito, mas trocando em miúdos, uma especialização em recursos humanos, né? Uma vez que o meu objetivo profissional era, assim, trabalhar na área de empregabilidade de pessoas com deficiência. Então, eu entendi que era esse caminho que eu tinha que trilhar. E fiz a seleção, estava aqui querendo me lembrar, gente, como foi essa seleção. Salvo engano, foi entrega de projeto. Então, assim, a princípio, tranquilo, né? Fiz um projeto no computador, eu uso leitores de tela. Vou fazer aqui uma brincadeira com o Hugo, que foi palestrante da mesa anterior, hashtag tamo junto, uso o DOSVOX até hoje, mas não uso só DOSVOX. Eu já me adaptei bastante com outros leitores de tela, mas não abro mão do bom e velho DOSVOX, que foi aí um dos primeiros leitores de tela que surgiram para nos auxiliar nessa questão do mundo virtual, né? E então fiz lá meu projeto, entreguei,
e fui aprovada na seleção, né? Então, nesse momento, nesta especialização, não houve, assim, qualquer articulação que envolvesse a minha pessoa, direção e coordenação daquela universidade. Eu simplesmente cheguei na sala de aula, como todo mundo, e lá estava a Melissa como uma pessoa cega na condição de aluna de um curso de pós-graduação. De cara, a gente já sabe que esses cursos eles têm um formato muito diferente, né, da graduação, e aí eu fui procurando me ajustar, né? Eu tenho uma postura muito comunicativa, muito expansiva, e já chego conversando e tal, interagindo, e assim eu fui professor a professor, à medida que cada disciplina se iniciava, eu ia lá e falava ao professor, eu sou Melissa, eu sou pessoa cega, eu estou aqui na condição de aluna, e eu queria que o senhor soubesse que eu existo e que eu estou aqui, e é possível me passar o material da sua disciplina em formato digital? Eu tive essa resposta positiva de todos os professores, né? Então, assim, no que diz respeito à demanda de material didático, foi muito tranquilo nesse momento. E assim, o curso se desenrolou de modo muito tranquilo. Então, a barreira atitudinal, nesse momento, ela foi bastante, digamos, minimizada, né? Porque eu tive bons retornos dos professores nesse primeiro momento. Convívio com os colegas de turma também é absolutamente tranquilo. Se existiu alguma dificuldade, essa dificuldade não chegou para mim, né? Então, assim, né, de novo, eu sempre tive uma boa relação, assim, interpessoal, né? Então, eu sempre consegui me relacionar bem, né, com pessoas. De novo, mais uma vez, nesse ambiente, só eu, enquanto pessoa com deficiência. Então, eu também me questionei, né? Será que só existe Melissa cega no mundo? Assim como Maria Cristina, mas esse meu questionamento foi lá atrás, foi na adolescência, aos 15 anos. Esse momento aí de pós, né, que a gente está focando aqui, esse meu questionamento já não existia tanto, não. Apesar de não ter ali, como colega de sala, né, outras pessoas com deficiência. E seguir, né? E aí, nessa especialização, eu vivi um momento bem significativo, bem emblemático, já contei isso em vários momentos. Tem lá um vídeo no meu canal do YouTube, aproveito aqui para fazer essa divulgação, né? Quem tiver interesse, Melissa Bahia, lá no YouTube, dá uma olhada, se interessar, se fizer sentido, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Enfim, vamos interagir comigo, que eu acho muito bacana aí. Já vai estar passando aqui embaixo, Melissa. Obrigada. É um canal, né, de interação aí, onde eu conto um pouco de minha trajetória e abordo também questões técnicas. Então, vamos lá. Experiência para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir. Quem já teve, peço desculpa, mas vamos lá. Então, assim, estava eu lá, como eu já falei, no curso de especialização de recursos humanos. Já era meio do curso, ou seja, já era de informação de todo mundo que existia uma aluna cega naquela sala de aula. Veio uma disciplina de recrutamento e seleção e já estávamos também no meio da disciplina, ou seja, a professora também já sabia que eu estava ali. E aí, em um dado momento, ela chegou para realizar uma dinâmica na sala de aula. E essa dinâmica era toda sem voz, né? Era uma dinâmica muda. Ela dividiu a sala em 3 grupos, um ia observar e 2 grupos iam executar uma tarefa, porém não podia existir interação falada, né, interação oral. Para o grupo de observação, obviamente, naquele momento eu não poderia ir. E aí eu fui me inserir no grupo de execução e ela veio e me tirou. Eu fui de novo, ela veio e me tirou. Me pegou literalmente pelo braço e me tirou do grupo. Enfim, para encurtar a história, quando acabou a dinâmica que passamos para a avaliação, a primeira coisa que o grupo de observação trouxe foi por que Melissa não participou. E aí, enfim, foi aquela loucura de sala de aula, né? Alunos querendo falar e se colocar. E aí eu pedi a fala e coloquei para ela, assim, de uma maneira muito incisiva, né? E disse assim, professora, eu queria saber só uma coisa. Se isso fosse seleção de emprego, eu estaria fora? Foi a primeira pergunta que eu fiz. E aí depois eu coloquei para ela que ela sabia que eu estava ali, que enquanto docente ela tinha a obrigação de trazer uma dinâmica na qual eu pudesse participar, mas que independente de qualquer coisa, ela não me deixou nem tentar.
que por 2 vezes ela me tirou do processo, sem me deixar nem tentar. Então, assim, que isso não podia se repetir. E aí conversamos longamente, houve um debate na sala de aula, né? E depois, sozinha com ela, eu pude também conversar com ela de forma mais demoradamente e colocar para ela a necessidade de ao menos se deixar experimentar, né? As experiências, né? As vivências que vão ocorrer de sala de aula. Porque eu acredito de verdade que por mais que a gente se prepare, e que no caso dela, né, em específico, não foi o caso, eu acho sim que momentos inusitados, eles vão acontecer. E aí é preciso ter desprendimento, né? E viver esse momento inusitado. Porque eu costumo dizer que, assim, nós não somos formados para lidar com o diferente. Infelizmente, a realidade é essa. Nós não sabemos lidar com o diferente. Eu não sabia o que era ser uma pessoa com deficiência até os 15. Chegou aos 15 e a vida me convidou. Ó, que bonita, a partir de hoje, você é uma pessoa com deficiência. E eu tive que aprender a lidar com isso. Né? Então, eu costumo dizer que se a gente se coloca disponível a, disposto a, já é um grande caminho andado. Né? Então, assim, esse eu costumo dizer que foi um grande ponto assim, desse movimento de especialização. Passando para meus outros momentos de especialização. Aí veja, né? Veja que a posição do docente, a posição da aluna e a ausência de comunicação aí entre direção, coordenação e corpo docente, né? Todo esse movimento foi feito por mim, junto aos professores. E aí parto para a Universidade Pública, Universidade Federal da Bahia, entro num programa de gestão e desenvolvimento de gestores sociais, né? Ingressei na primeira turma desse programa. Era um programa que inicialmente era uma especialização e existia a possibilidade do mestrado posteriormente. E eu participei, tanta felicidade de ter participado desse programa, da primeira turma da especialização e da primeira turma do mestrado. E eu tinha um medo horrível de ir para a universidade pública, porque eu achava que eu não ia ter um bom atendimento educacional especializado na universidade pública. E aí é que veio o meu maior equívoco e meu maior engano. Que bom, né? Logo na seleção, a coordenadora do curso desse programa estava presente e me entrevistou, né? E ela me perguntou o que era preciso que a universidade tivesse para poder me atender plenamente se eu fosse aprovada naquele momento, né? Naquele processo seletivo. Então, veja, já tinha aí a coordenação, né, do curso presente e um diferencial, né, Melissa? Um diferencial, né? Como esse processo ele ia se dar. E eu coloquei para ela da importância do acesso digital. Na verdade, este curso também já tinha um formato diferente, de novo, diferente da graduação e diferente do primeiro curso que eu fiz. Então, cada curso tem lá um formato, né? Quando a gente passa para pós, isso é muito comum. Então, ele já era um curso que ele estava disposto numa plataforma, ele não era EAD, ele era presencial, mas os materiais, eles iam para a plataforma, né? Então, isso já foi para mim um diferencial. Então, assim, eu pouco negociei com o professor, seja na especialização, seja no mestrado da UFBA, material didático, porque os materiais eles já estavam na plataforma, e aí sim eu consegui ter acesso, né? Então, assim, esse foi um grande diferencial. Eu entrei, né? Eu fui aprovada nesse programa, vivi aí 2 experiências, três. A de dinâmica de integração, também conto isso lá num dos vídeos do YouTube, porque ficou mais uma vez explícito a comunicação entre corpo docente e direção do curso, né? A dinâmica de integração, chegou uma psicóloga para fazer essa dinâmica de integração no primeiro dia de aula, e para minha grata surpresa, ela trouxe uma dinâmica adaptada, né? Na verdade, ela trouxe uma dinâmica na qual eu, enquanto pessoa cega, os demais alunos que não tinham deficiência, e neste curso eu tive um outro colega com deficiência, pela primeira vez, um cadeirante, Fernando, médico, e ela trouxe a dinâmica na qual tanto eu quanto o Fernando participamos ali,
ativamente, naquele momento, sem nenhum tipo de adaptação, sem nenhum tipo de mal-estar, ela trouxe a dinâmica pronta para ser aplicada. Então, assim, ficou claro que ela foi comunicada que naquela turma tinham pessoas com deficiência. E deficiências distintas. Né? Uma cega e um cadeirante. Emoção, então, assim, Melissa? Você ser incluída sem ter que pedir. Sem ter que pedir, exatamente. Vivenciou aquilo ali. E lá na UFBA, né, que eu tinha tanto medo de entrar. Porque achava que não ia ser atendida. E dentro do programa, seja de especialização e já no mestrado, a seleção do mestrado foi uma seleção habitual, né, com projeto. Então, seguiu tranquilamente, até porque eu já era conhecida do programa, né? E só que, assim, tanto a especialização quanto o mestrado me demandaram atividade prática, né? A especialização exigia fazer uma atividade prática fora da cidade de Salvador. E aí eu fui para São Paulo, onde eu passei um mês vivenciando um programa de inclusão de uma determinada instituição social, né, a AME, exigiu de mim também aí um envolvimento prático de pessoa cega, viajando para outro estado, desenvolvendo uma atuação profissional como parte de pesquisa. E no mestrado exigia que a gente fizesse esta atividade prática fora do país. E lá fui eu para Portugal, onde passei um mês também, vivenciando uma experiência prática de inclusão profissional dentro de uma empresa do ramo varejista na cidade de Lisboa, que futuramente integrou minha dissertação, né? Enfim. Mas aí... Que trajetória incrível, hein, Melissa? Vou aqui encaminhar aqui para a gente poder dar a fala a Leandro, é isso? Isso, Leonardo, desculpe. Trazer algumas reflexões a partir dessas experiências todas e da fala de Maria Cristina, né? Ainda ontem, essa questão da autoaceitação, do autoconhecimento, da constituição de autoestima de nós, pessoas com deficiência, né? E como isso impacta a nossa postura. Então, assim, ainda ontem eu recebi um feedback de alguém que se inscreveu no meu canal, e aí a pessoa falou assim, como você é linda, parece uma menina. E aí eu comentei com meu marido, em outros momentos eu ia ficar super chateada, da pessoa dizer com cara de menina. Hoje isso já não me chateia mais, porque eu já entendi que ter cara de menina não significa dizer que eu sou uma menina. E aí eu acho que vem muito da maneira com que eu me coloco, né? Hoje eu sou uma adulta, tenho 42 anos, sou uma profissional, e, tipo, ter cara de menina não diminui isso, né? Então, isso é um elogio. Que tem realmente uma carinha muito bonita, que você é uma pessoa muito bonita, tem umas feições, então a pessoa fez um elogio pela sua trajetória. Eu vou só finalizar fazendo uma reflexão também a partir da colocação de Maria Cristina e agora de Leonardo, porque eu vi que ele veio na mesma linha, e obviamente das minhas experiências, né? Que é a questão mesmo da aceitação da deficiência e de como você encara isso e como você coloca essa aceitação, e aí vamos lá na questão de autoestima e tal, justamente para chegar na coordenação e falar, eu preciso disso. Ou chegar no professor e falar, desse jeito não tá bom. E aí eu começo a entender o seguinte, a gente vive aí, né, numa sociedade que prega o padrão. Por outro lado, todo mundo quer ter algo diferente. Se prega o homogêneo, mas todo mundo quer se diferenciar de alguma maneira. E aí, não foi simples, mas eu entendi que a deficiência nos diferencia, né? Que a deficiência é sim um diferencial. E eu digo aqui com muita tranquilidade e com muita, alegria, né? A deficiência visual foi um diferencial para eu entrar na Universidade Federal da Bahia. Hoje eu tenho convicção, quando eu olho a minha turma, quando eu olho para a constituição da minha turma, para vocês terem uma ideia, a minha turma, ela tinha uma freira que ia assistir a aula de hábito, a gente tinha coronel da Polícia Militar, a gente tinha gestor público que tinha sido secretário de Estado, a gente tinha jornalista, a gente tinha médico, a gente tinha
pessoa do movimento negro, a gente tinha uma infinidade de pessoas, no caso, diferentes, e lá estava a Melissa, enquanto pessoa cega, enquanto pessoa com deficiência visual. Então, eu tenho convicção disso, que para além da minha trajetória acadêmica e profissional até aquele momento, ter uma pessoa com deficiência naquele grupo traria aquele projeto uma gama de vivências e ensinamentos e experiências tão ricas, né? Então, hoje, para mim, isso é muito bem resolvido, né? Eu olho como um diferencial, e um diferencial positivo. Isso não quer dizer que a vida sejam flores, né? A vida seja flores o tempo inteiro. Mas olhar já como algo que me define, é um diferencial. Ok, vai chegar aqui uma palestrante, ela é cega. Beleza, isso aí. É uma palestrante, ela é cega. Então, eu queria deixar essa reflexão, né? Para quem vem aí pós, né, a gente assim na condição de aluno, na condição de profissional, que realmente olhe esse atributo que nos constitui como um diferencial. Melissa, muito obrigada pela sua fala.